SUS para concursos, para LESP, analista. Direito constitucional, extra que tem direito constitucional, por algum motivo tem conteúdo sobre saúde. Ou seja, já que é um conteúdo extra, além do técnico, muito bem provável que vai cair, tá? Um conteúdo extra é a saúde, previdência, Saca só. O conteúdo aqui que eu tenho constitucional, extra, tenho saúde, 195 até 198, 197, 199. Depois tem a previdência social. Depois tem a educação. E depois da educação tem os atos e disposições constitucionais transitórias. Nunca vou falar. E da educação no final. Interessante esse conteúdo, porque eu nunca vou falar. Interessante, né? Vamos lá. Quer dizer, o único que eu não consigo instalar é essa norma constitucional de sei lá o quê. Vamos lá. Muitas coisas mudaram na Constituição sobre esses conteúdos. Saúde e considerações gerais. 194 e 196. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações iniciativas dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. A saúde é o direito de todos, e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao processo universal. É igualitário nas ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Saúde 201, 203. A previdência social será organizada sob a forma de regime RGPS de caráter contributivo de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuário, e atenderá na forma da lei a 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos 198. As ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização e diretriz de atendimento integral. A descentralização com direção única de cada esfera do governo e o atendimento integral com prioridade de atividades preventivas, sem prejuízo aos serviços assistenciais. Isso é a saúde. A gente quer prevenir que as pessoas tenham problemas de saúde. E, dependendo de cada governo, cada esfera do governo, uma municipal, estadual e ela vai ser específica para ela. Isso é descentralização. Saúde 199, parágrafo 1, 2, 3 e 4. Assistência à saúde é livre de iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes do próprio Sistema Único do SUS, tá? Mediante contrato de direito público ou convênio, sendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções de instituições privadas com fins lucrativos, mesmo que a unidade privada participe e ajude o SUS, nenhum recurso público pode ser direcionado a ela. 199. A assistência à saúde é livre e a iniciativa privada. 3 e 4. É vedada a participação da direta e indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. Tem casos previstos em lei com isso, tá? A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitam a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Da saúde 200 e 201. 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 7. Participar de controle de fiscalização de produção, transporte, guarda, utilização de substância e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 8. Colaborar da proteção do meio ambiente, nela compreendido o trabalho. Interessante essa aqui. Isso aqui são todas as atribuições do SUS, tá? 201. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Benefício ter valor mensal inferior ao salário mínimo. 4 e 5. É assegurado o reajustamento de benefícios para preservar-lhes o caráter permanente, o valor real e conforme critérios definidos em lei. Isso tudo é da Previdência, tá? É vedada a filiação do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. Ela não pode se segurar como facultativo. Vamos começar de novo? A gente terminou a Previdência, a saúde no artigo 200. Daí no 205 começa a falar da Previdência.
2, 4 e 5. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento de trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes um caráter permanente, o valor real conforme critérios definidos em lei, e 5. A vedada é a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoas participantes do regime próprio de previdência. 201, 15 e 16 e o artigo 40 da Constituição. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições. Só para comentar, tudo isso aqui, a maioria o 15 e 16 foi incluído em 2021 e a redação do 40, parágrafo 1, 2 foi mudada em 2015. Eu achei que estava escrito 2021, por isso que eu comentei, mas não tá não. Não tá a mesma coisa, né? Vamos lá. Lei complementar estabelecerá, se lembra? Que toda hora que fala na Constituição e fala de coisas da lei, é sempre lei complementar. Bom, estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. As regras estão lá em lei complementar, entende? Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, da sociedade de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 40. A idade máxima é 70 e 75 anos de idade na forma da lei complementar. Compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma da lei complementar, entendeu? Ou seja, os empregados de consórcios, de todas as outras coisas além do administração direta, né? Que são esses caras aqui, são meio que indiretos. Eles também se aposentam compulsoriamente aos 70 e 65, 75 anos, tá? É basicamente isso que está escrito aqui. A da educação. Artigo 207, parágrafo 1, 208 e 208, que foi mudado, parece. Não entendi. Tá. É facultativo às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Isso é facultativo. Sabe essa coisa de participar, participar de pessoas estrangeiras entrando no serviço público? Na verdade, antes era só aceito isso para a educação. Entrar para as pessoas arrecadarem conhecimento de estrangeiros, entendeu? Mas agora não é só isso não, né? Bom, é facultado às universidades admitir esses caras, tá? 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória gratuita dos 4 anos aos 17 anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos os que a ela tiverem acesso na idade própria. Segundo, garantia de progressiva de universalização do ensino médio gratuito e garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular do ensino. Próximo. Parágrafo 1, 2 e o artigo 209 da educação. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Essa coisa de direito público subjetivo é muito irritante, né? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. 209. O ensino é livre à iniciativa privada atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais de educação nacional, autorização e avaliação de qualidades pelo poder público. Educação. 212. A União aplicará anualmente, nem nunca menos de 18 e os estados do Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante dos impostos compreendida e provenientes das transferências de manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 1 e 2. A parcela de arrecadação de imposto transferidas pela União aos estados do Distrito Federal e aos municípios ou pelos estados aos respectivos municípios não é considerada para efeito de cálculo previsto neste artigo, exceto do governo para que a transferir. Parágrafo 2. Para o efeito do cumprimento do disposto no caput, que é a União aplicará anualmente o valor de 18% ou 25% para os outros caras. A União é 18%, e os outros caras são 25%. Tá. Para o efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e também municipal e os recursos aplicados na forma do 213. O que é ensino federal? Ensino federal existe? Interessante. Escola pública federal? Bom, daí um exemplo aqui de questão de educação. A Uni era uma questão de aplicar, que foi sabe, normalmente questões de educação caem em temas de educação, sabe?
Daí ela apareceu para um cargo de professor de ensino fundamental da Unesp. Era para completar as lacunas, ou seja, você tinha que ter lido a Constituição, a parte da educação, que é o que a gente está lendo agora. Lá dizia: a União aplicará anualmente, nunca menos de. Ou seja, era literalmente a lei seca, o caput 212. Daí era: a lei anualmente aplicará a menos de 18%. Você completava com 18%. E os estados do Distrito Federal usam 25%. Você completava com 25%. No mínimo de receita resultante de imposto compreendido ou proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, com base no artigo 212 da Constituição Federal, assinada alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto. Daí você tinha que encontrar que estava escrito 18 e 25. Daí essa aqui é difícil de chutar porque tem 3 com o número 18, né? Bom, próxima questão. 212A, da educação. Quer dizer, não é mais questão, né? Vai. A União complementará. Isso aqui foi mudado em 2020. Foi incluído, na verdade. Tá. Incisos 4, 5 e... tá. A União complementará os recursos dos fundos que se referem ao inciso 2 do caput deste artigo. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total dos recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma. A primeira forma que ele está aqui... Deixa eu ver se tem mais essas formas. Não, só tem uma forma aqui no conteúdo da apostila. A forma de transferir esse... Deixa eu ver. Aqui, ó. O método mínimo de 23% e esse 23% é transferido pela forma de 10 pontos percentuais do âmbito de cada estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, que é o VAAF, nos termos do inciso 3 do caput deste artigo, que a gente não leu, deste artigo não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Ou seja, quanto mais você melhorar a educação do seu estado, você recebe mais valor da União para a educação, entendeu? Legal, né? Pelo menos um jeito de incentivar. Bom, depois, finalmente acabar o conteúdo de educação, vai para o conteúdo de atos, o que eu falei que eu não conheço, os atos de constitucionais transitórias. Está no artigo 60, 212A. Primeiro, a complementação da União referida no inciso 4 do caput do artigo 212A da Constituição Federal será implementada progressivamente até alcançar a proporção estabelecida no inciso 5 do caput do mesmo artigo a partir de 1º de janeiro de 2021 nos seguintes valores mínimos. Daí eu vou lá ler o que está escrito no caput 212A, que está aqui do lado. Os estados, Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do 212. De novo, mas que droga de referências, né? Então deixa eu ver se eu consigo achar o 212. 212. Tá aqui, ó. Esse tá falando de coisa de educação, tá? O 212 está escrito: a União aplicará anualmente, nunca menos de 18%, 18% e os Estados Distrito Federal os de 25%, no mínimo de receita resultante de imposto compreendida proveniente das transferências de manutenção e desenvolvimento do ensino. Que é o 212A, diz. É engraçado que quando eu estava lendo de educação, eu li primeiro os incisos do 212A, mas não li o caput, né? O caput diz: os Estados Federais e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere a caput do artigo 212, ou seja, a transferência de 18% da União para os estados, que vão usar 25%, dessa questão, manutenção e desenvolvimento do ensino, na educação básica e na remuneração condigna de seus profissionais respeitados as seguintes posições. Ou seja, tá no 212 fala que esse valor que é transferido, ele é usado para manutenção e desenvolvimento de educação básica e remuneração das pessoas, tá? Depois, no 60 diz: a complementação da União referida no inciso 4 do caput do artigo 212. O que está escrito no inciso 4, né? Mais específico ainda, né? Está escrito: a disposição de a União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo. Muito... Nossa, tem que estar fazendo uma viagem aqui. E aqui não tem inciso 2, tá? Mas tá falando simplesmente o básico que você tem que tirar é que a União complementa os recursos de fundos. Tá, fundos aqui, ó. Tá escrito fundos, fundos. Não era uma coisa específica assim, era fundos educacionais, sabe? Então, ou seja, o 60 diz: a complementação da União referida a fundos do caput do 212, do 4 do caput 212A será implementada progressivamente até alcançar a proporção estabelecida no inciso 5 do caput do mesmo artigo, a partir de 1º de janeiro
de 2021. Essa porcentagem estabelecida no 5, eu vou estar aqui do lado também, no 212, é 23%. Lá está escrito, a complementação da União será equivalente a no mínimo 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2, que é o fundo. A que se refere os fundos. Recursos de fundos do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma. Bom, aqui eu não tenho a forma não, mas voltando finalmente para o 60, diz assim. Do 23% são valores mínimos. Daí os fundos têm que ter 2% dos valores no primeiro ano. No segundo ano desse fundo tem que ter 15% e vai aumentando entre 3% e 3%. Do 15 vai, do 2 vai para o 15, do 15 vai para o... começa a aumentar em 2% depois, né? Vai para 17, depois 17 vai para 19 no quarto ano, no quinto ano vai para 21 e no sexto e último ano, porque chega no limite que falou agora há pouco, de 23% no sexto ano. Ou seja, durante o período de 6 anos de um fundo educacional, ele vai passando, vai aumentando cada vez mais a porcentagem de valor que tem que ser transferido para, que pode ser transferido para ele, entende? Que a União pode complementar a ele. Pelo menos eu acho que é isso que está falando aqui. Bom, e para terminar o conteúdo da educação, do artigo 214. A melhoria de qualidade do ensino, melhoria da qualidade do ensino, cadê o 214? Bom, desse aqui deve ser finalidades, né? Objetivos e finalidades. A finalidade de melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promulgar a educação tem que ter finalidade de melhoria da qualidade do ensino, a formação para o trabalho, a promoção humanística, científica e tecnológica do país e estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Legal, né?